Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carnivinas e hoje estou aqui de volta para falar com vocês sobre as minhas maiores decepções literárias de 2024, tá certo? Porque assim, 2024 foi um ano meio mais ou menos em quesito de leituras, tive leituras muito boas, como vocês viram no vídeo anterior das minhas leituras favoritas, mas também tive algumas leituras que não rolou. Inclusive algumas que eram as minhas leituras mais esperadas do ano, que foi assim, triste. Mas sem mais delongas, vamos falar dos livros que me decepcionaram em 2024, tá certo? Eu vou começar mais uma vez falando de livro nacional. Dessa vez, pelo menos, a gente só tem um livro nacional nas decepções, então que bom. Tipo, a maioria dos nacionais eu gostei, ou ficou na média de todos os livros nacionais que eu li ano passado, então, tipo, só um realmente não gostei, e o que é uma média muito boa, tá certo? Tá melhor do que a média atual de 2025. Diga de passagem, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas então, o livro nacional que me decepcionou em 2024 foi Sete Bruxas e um Gato Temporário, tá certo? Da Indigo Wire. Esse livro eu descobri que ele ia ser lançado no final de 2023, quando teve o evento de spoilers da editora Record, se não me engano, da galera Record. Tal. E eu fiquei interessada nele, porque era um infanto juvenil, tal, sobre um gato que trabalha como gato temporário para bruxas e que o sonho dele é ter uma bruxa para chamar de sua. E eu gostei muito da sinopse, achei interessante, achei que é uma história legal, infanto juvenil, pá. E assim que o livro saiu, eu comprei o e-book dele, eu demorei um pouco para ler, mas eu li, acho que foi em outubro, ou foi novembro, tá, do ano passado. E, infelizmente, não curti. Toda a expectativa que eu tinha do livro era uma e o que foi entregue foi uma coisa completamente diferente do que eu esperava. Eu vou fazer uma resenha mais a fundo desse livro, na verdade já até gravei essa resenha, só não tive vergonha na cara de editar ainda. Mais uma vez, né, eu sendo eu. Mas o maior problema que eu tive com esse livro foi o fato de que ele foi vendido como infanto juvenil, como um livro público de 12, 14 anos, só que eu acho que ele tem uma pegada muito adulta pra esse público, tá certo? Toda a história dele, as coisas que acontecem na história, até a escrita mesmo, eu achei um pouco adulta demais pra esse público. E a grande coisa que me vendeu o livro, que foi o gato, o Biju, na verdade é meio que um coadjuvante na própria história, sabe? Ele não tem de verdade um papel de poder escolher seu próprio caminho e tal. No livro ele meio que depende da vontade dos outros e eu não curti muito isso, tá? Mas eu vou falar mais a fundo no vídeo sobre esse livro, tá na resenha dele. Mas infelizmente, Sete Bruxas e um Gato Temporário foi uma das minhas decepções literárias de 2024. O próximo livro que foi uma decepção literária foi um que assim, eu já esperava que eu não fosse ser muito fã dele, mas estava um hype tão grande na gringa e tal, que quando ele chegou aqui na biblioteca de Tallinn, eu tipo, se eu não vou ter que gastar pra ler ele, eu vou ler só pra ver se esse hype realmente é verdadeiro. E eu tava certa, realmente o livro não é pra mim, que é O Caçador Sem Coração, da Kristen Ciccarelli, tá certo? Esse livro já foi lançado no Brasil, eu acho que pela editora Record também, pela galera Record. E ele é o primeiro de uma duologia, uma trilogia, eu não sei, e que se passa num mundo que existe magia e tal, numa ilha que até alguns anos atrás, até uns 10 anos atrás, era governada por uma família de bruxas. Só que rolou uma revolta, então todas as bruxas foram caçadas, mortas, houve um grande genocídio das bruxas. E nossa protagonista é uma bruxa, só que ela é bruxa em segredo, escondida, e ajuda outras bruxas a escaparem do governo, e ela acaba tendo que se envolver com um homem que é um dos grandes caçadores de bruxas do governo, tal, tipo, é o garoto propaganda da caça de bruxas do governo, basicamente, pra tentar manter o disfarce dela, tal, de socialite, que não tem nada a ver com bruxas. E eu não gostei, a história é previsível, tipo, eu adivinhei todo o final do livro, antes da metade do livro. A história é super previsível, eu não gostei de personagens, tipo, a protagonista é até interessante, mas ela é meio burra, tá certo? O protagonista masculino, eu detestei ele. A autora tentou fazer uma história pra explicar o porquê, o ódio dele pelas bruxas, o porquê ele faz o genocídio de mulheres, inclusive mulheres inocentes, só porque elas nasceram bruxas, mas não colou, tá certo? Não colou pra mim, então esse livro, assim, eu achei horrível. Só não foi o pior livro que eu li no passado, porque teve um que era minha leitura mais aguardada do ano, uma das mais aguardadas do ano, acho que talvez é a mais aguardada do ano pra mim, e foi a minha maior decepção, então só por isso que O Caçador Sem Coração não foi a minha pior leitura de 2024, tá certo? Depois dele, um outro livro que também foi um hype muito grande, que também já foi lançado no Brasil, que é a continuação dele tá saindo agora. Já saiu na gringa, eu acho que tá pra sair no Brasil.
e é uma antologia também, não sei direito, que é What the River Knows, ou O que o Rio Sabe, da Isabel Ibanez, tá certo? Esse foi o primeiro livro da Isabel Ibanez que eu li, e eu li ele porque, primeiro que ele veio na caixa da Ferlute, quando eu tinha assinatura, então gostei. E todo mundo estava dizendo que era basicamente um livro de fantasia jovem adulto, inspirado na Múmia, que tinha as vibes do filme A Múmia. A Múmia de 99, tá certo? De Brendan Fraser e Rachel Weisz. Então, eu amo esse filme. Poxa, um livro de fantasia com aquela pegada, quero. Infelizmente, não. Não tem nada da Múmia, tá certo? Tipo, tem a parte de ser no Egito, de se passar no começo do século XX e de ter magia relacionada aos faraós e tal. Mas nossa protagonista, Inês, não tem nada da protagonista de A Múmia, tá certo? Porque a protagonista da Múmia era Izzy o nome dela? Eu esqueci agora o nome dela. Mas ela é inteligente, ela sabe de tudo. Quem resolve as coisas é ela, porque ela tem inteligência. Rick é só os músculos. Mas Inês não. Inês é burra. O maior problema desse livro é que ela é burra. Tá certo pra mim? E assim, eu gostei do mocinho, do par romântico dela. Porém, eu não entendi o porquê eles se apaixonaram assim tão rapidamente. E, tipo, ela já tava toda derretida por ele na segunda vez que viu o boy, basicamente. Eu não gostei disso. Eu gosto quando realmente se desenvolve um relacionamento entre o casal, tá? E ela é burra. A história foi assim, tipo... Eu vi o que ia acontecer, algumas coisas, e o final eu detestei, tá? O que acontece no final, pra mim, foi a pior decisão que a autora podia ter tomado, do que ela fez no final, com uma personagem coadjuvante que era minha personagem favorita da história até então. Então, né, infelizmente, me decepcionou. Não vou continuar a série por causa disso. Também não vou continuar a série do Caçador Sem Coração, mesmo já tendo o livro na biblioteca aqui pra poder ler de graça. Não me interessei o suficiente pra continuar a série. O quarto livro que me decepcionou ano passado foi até que eu comentei bastante sobre ele no vídeo de leitura do mês que ele foi lido, que foi o Juniper and Thorn, da Ava Reed, que é a mesma autora de Lições de Afogamento, que eu li depois e inclusive gostei de Lições de Afogamento. Mas Juniper and Thorn eu fui ler esperando uma coisa que foi erro meu, tá certo? Eu esperava uma história, eu confundi com outro livro que tem uma capa parecida e tal, premissa parecida. Eu acho que tá não parecido, os dois têm espinhos nos nomes. Mas eu fui esperando uma coisa e dedicaram com uma coisa completamente diferente, que não era todo mal, mas eu não gostei da prosa da autora, tá certo? A prosa da autora deixou a desejar, e uma coisa assim que me deu uma raiva tremenda, me deixou super mal com esse livro, é que ele não tem nenhum alerta de gatilho, nenhum. Porém, tem coisas pesadas pra caramba que eu fiquei super gatilhada com ele, tá certo? Cenas de abuso sexual, tá? Na página, pra você vendo as memórias da personagem, eu fiquei assim, passando mal. Eu quase tive um ataque de pânico lendo esse livro, por causa dessas cenas, tá? Eu tava lendo o livro físico mais o audiobook. Então, quando começou a cena das lembranças dela no audiobook, eu travei. Eu travei que eu não conseguia nem parar o áudio pra poder respirar, tipo... Foi bem pesado pra mim, tá? E depois eu fui descobrir que a Ava Reed, mesmo sendo autora de fantasia, todos os livros dela têm esse subtema de abuso sexual, de como as pessoas lidam com isso, tal, de abuso sofrido na infância, especialmente, tá? Porque ela é uma sobrevivente disso. E eu acho legal que ela faça isso, mas eu precisava de um gatilho aqui, tá certo? O fato que esse livro não tem um alerta de gatilho no início dele me deixou super mal, e eu meio que fiquei morgada pra ler qualquer outro livro da Ava Reed, além do Lições de Afogamento, que eu já tava na minha lista dos que eu queria ler ano passado. Li e gostei dele, achei ele um livro muito superior a esse daqui, mas todos os outros livros dela, depois disso, eu fiquei com medo de ler e passar mal novamente, infelizmente. Depois de Juniper and Thorn, o outro livro que me decepcionou, o quinto livro que me decepcionou, infelizmente, foi um dos que eu tava achando, assim, que era feito pra mim, que era o livro que um dos livros que eu ia mais amar no ano, que foi A Tempest of Tea, da Hafsah Faizal, tá certo? Antes de ler esse livro, eu li a primeira duologia dela, os dois primeiros livros dela, que é We Free the Stars and You Hunt the Flame. We Hunt the Flame and You Free the Stars, tipo, a letra diferente. Que vai ser lançado agora no Brasil, tá? O primeiro volume, que é o Nós Libertamos as Estrelas. Não, Nós Caçamos a Chama. Eu não lembro como ficou o título no Brasil, vou deixar aqui a capa pra vocês, do Brasil, tá? E eu gostei dessa duologia, não foi minha favorita, mas eu achei uma duologia de fantasia barra romantasia, jovem adulto interessante. E eu estava louca por esse aqui, porque esse aqui é um livro de vampiros. É um livro de vampiros que tem um grupo de jovens de índole
duvidosa que se juntam pra poder fazer um roubo, ou seja, tem uma coisa meio Six of Crows, que vocês sabem que eu amo de paixão, mas vampiros, tal, envolvendo casas de chá, que assim, é uma das minhas bebidas favoritas. Tinha tudo pra eu gostar desse livro, tinha tudo. Mas ele me deixou tão na mão, minha gente, tão na mão. Porque assim, a história é interessante e tal, mas a execução foi péssima. Basicamente, parece que a autora pegou todos os tropos que ela podia botar, tipo, inimigos para amantes, traição, tudo que ela podia botar, ela enfiou num livro e foi. Tinha ideias interessantes, a protagonista principal, que é a nossa Kaz Brekker, basicamente aqui, é interessante, eu gostei dela, mas a execução da história foi tão sem graça, tudo previsível, tipo, tudo que tava acontecendo, tipo, vai ser isso, essa pessoa vai trair essa pessoa tal. Eu tava vendo tudo se desenrolar, sabe? E, infelizmente, não curti. Eu vou continuar a série só pra ver como é que ela vai acabar, porque essa aqui virou curiosidade mórbida, tá certo? Saber como vai acabar, mas, infelizmente, foi um livro que me deixou super na mão, porque eu tinha altas expectativas pra ele e não foram cumpridas. Depois dele, outro livro que me deixou assim, que eu não gostei, que eu não curti, que me deixou na mão, foi um livro de Dona Ali Hazelwood. Olha aí, tá certo? Eu, a pessoa que lê todo o livro que a Dona Ali Hazelwood lança, finalmente achei um que realmente não curti, que foi o Não É Amor, tá? Que não é o mais recente dela, porque ela acabou de lançar um novo, que é não sei o que, Deep, mas o anterior, que esse tinha saído no meio pro final do ano passado, tá? Esse Não É Amor. E eu não curti, eu não gostei da mocinha, tipo, eu achei interessante o começo da história, mas o desenvolvimento, como foi explorado as coisas, eu não curti. Eu gostei do mocinho, tá certo? Do protagonista masculino, mas da protagonista feminina eu não fui muito com a cara dela. E o modo como as coisas se desenrolaram, eu achei que, tipo, foi rápido demais, fácil demais. Eu prefiro os outros livros de Dona Ali Hazelwood. Infelizmente, esse não colou comigo. Mas ainda é um bom livro, tipo, formulaico dela. Então, se você gosta de Ali Hazelwood, você provavelmente vai gostar desse. Eu só achei que o casal não tinha química bastante pra mim. O próximo livro que me decepcionou em 2024 foi My Throat an Open Grave, tá certo? Da Tori Bovalino. Que tava um hype dele, basicamente dizendo que era uma versão jovem adulto de uma história meio que de terror, inspirada no Labirinto e tal. E eu amo o filme Labirinto, tá certo? Com David Bowie e Jennifer Connelly. Então eu fiquei muito a fim de ler e tal. Acabei comprando o livro físico pra ler porque não chegou na biblioteca. E infelizmente não é exatamente o que prometeram, tá certo? Porque eu não acho que seja uma história de terror de verdade. Tipo, tem alguns elementos de horror, mas é muito mais um suspense do que um horror de verdade. Tipo, o horror do livro é a vida real, não é a parte fantástica. O que, assim, eu talvez já esteja um pouco desensibilizada pra parte horrível da vida que nós vivemos. Porém, eu acho que para adolescentes é um livro interessante. Especialmente para a faixa dos 15 aos 18 anos, sabe? As adolescentes que estão começando a, tipo, se ver como mulheres, a serem entendidas como mulheres na sociedade e passam pelo patriarcado, tem que sofrer com o patriarcado. Eu acho interessante para esse público-alvo. Pra mim, tia velha, que já sofri demais com o patriarcado e já levei muita pedrada na cara, eu achei que foi um pouquinho fraco demais. Eu esperava mais, tá certo? Eu esperava um final mais revelador, talvez uma rebelião maior do nosso protagonista, uma coisa mais... O final foi muito... meio sem graça pra mim. Então, infelizmente, eu não gostei desse, porque eu achei que o desenvolvimento dele foi falho. Ele tinha potencial, mas morreu na praia, infelizmente. E o 8º livro que me decepcionou em 2024 também foi o último livro que eu li em 2024. Ou seja, eu terminei o ano mal, porque, né? E foi o Massacre da Família Hope, tá certo? Do Riley Sager. Eu nunca tinha lido nada desse autor, tal, mas eu vejo todo mundo sempre comentando, falando bem dos livros de mistério policial dele e tal. Fiquei afim de ler alguma coisa dele. E o Massacre da Família Hope foi o último livro dele que saiu, se eu não me engano, ele saiu metade do ano passado. E ele chegou na biblioteca aqui, então, tipo, posso ler sem gastar meu dinheirinho, né? Então, vou ler pra ver se eu curto. E, infelizmente, eu achei o livro uma bela de uma porcaria, tá certo? A história não faz sentido, as coisas não batem entre si, tipo, a ideia era interessante, era uma coisa meio, quase um romance gótico de mistério e tal, mas a execução eu achei fraca, a protagonista eu achei uma tapada, tá certo?
de todas as protagonistas burras que eu falei, dos livros que me decepcionaram esse ano, essa foi a mais burra de todas. Porque as outras, pelo menos, tinham desculpa de serem adolescentes ou serem meninas de 20 e poucos anos. Essa tinha mais de 30 na cara e ainda tava fazendo burrada, tá? Então, não tem desculpa. E o final, eu achei uma história que não tinha nem pé nem cabeça. Pra mim, parecia... As reviravoltas da história pareciam reviravoltas de novela mexicana. E não novela mexicana de qualidade, tá certo? Então, infelizmente, não curti. Não sei se vou ler outra coisa desse autor. Me disseram que esse foi o livro mais fraco dele, que os outros livros dele são melhores, mas não sei se eu vou dar outra chance pra ele ou não ainda, tá certo? Depois dele, tiveram 2 livros que ficaram meio empatados em decepções literárias, tipo, não por serem ruins exatamente, mas porque eu esperava mais deles, tá? E, por coincidência, também são livros de vampiro, assim como A Tempest of Tea, que são House of Hunger e An Education in Malice, tá? House of Hunger é da Alex Henderson, esse foi o primeiro livro dela que eu li, eu não tinha lido nada dela até então. In Education in Malice é da S.T. Gibson, que eu já tinha lido Pacto de Sangue, se eu não me engano, que é o título em português, dela, que é uma releitura de Drácula, que eu tinha amado, foi um dos meus livros favoritos de 2023, inclusive, por isso eu estava super ansiosa por esse livro aqui, que é uma releitura de Carmilla, enquanto esse daqui é uma releitura da lenda de Elizabeth Bathory, num mundo distópico, no qual os ricos são vampiros, basicamente, e tomam sangue dos pobres para poder se manterem jovens. E assim, eu tinha expectativas muito grandes, porque ambos são livros vampiros sáficos, tá? Mas ambos me deixaram na mão. Tipo, não são livros ruins, mas são medianos demais pro que eu esperava dessas autoras e do que todo mundo falou desses livros, tal. Então, infelizmente, eles foram medíocres. Não de um jeito positivo. Tipo, eles passaram por média arrastando, sabe? Tipo, infelizmente 2024 não foi um bom ano de leituras de vampiros para minha pessoa, o que é triste, porque vampiros são meus seres fantásticos favoritos, né? E agora, o último livro dessa lista, que é o, teoricamente, 11º, se você contar os últimos, que é realmente o pior livro que eu li esse ano, o livro que me decepcionou, que acabou com minha pessoa. Eu fiquei basicamente uma ressaca literária depois dele, que eu tive que recorrer para Oscar Wilde com o Retrato de Dorian Gray para poder sair dessa ressaca literária, porque foi horrível. Foi Filhos de Aflição e Anarquia, de Tomi Adeyemi. Pra quem acompanha há alguns anos, sabe que eu amei de paixão Filhos de Sangue e Osso. Tipo, foi um livro que eu adorei, acho que foi a minha melhor leitura de 2018, 2019, coisa assim, tipo, eu amei. Tem um resenha dele aqui. Li o segundo livro, que é o Filhos de... Eu esqueci agora o nome do segundo, tá certo? Mas eu também gostei, tipo, achei mais fraco que o primeiro, mas curti e tal, só que aí o terceiro eu estava na expectativa, meu Deus, tem que ser o livro pra acabar essa saga, porque a saga de Zélie, tipo, eu adoro Zélie como personagem e tal, eu tava muito empolgada pra saga dela, e esse último livro foi um tapa na minha cara. Não positivamente, porque todo o tempo que eu passei esperando desse livro, que ele foi adiado, não sei o que, tava sendo reeditado, pandemia atrasou a saída dele, e no fim eu esperei pra nada, porque esse último livro, pra mim, parece que a autora não sabia como terminar a história e resolveu enfiar um novo vilão que não tinha nada a ver, que apareceu do nada, que são basicamente como se fossem vikings, tal, berserkers, do nada apareceu pra serem os novos vilões, em vez de manter os vilões que já se tinha. Tipo, a autora quis fazer mais coisa e a execução final foi porca, na minha opinião. Especialmente porque tem um novo povo, no qual o povo de Zélie se alia tal, pra lutar contra esses invasores vikings. E esse novo povo era pra ser basicamente indígenas da América do Sul. Pelo modo de vida deles, tipo, dá a entender que eles eram pra ser os indígenas da América do Sul, porém eles falam português e não tupi. Oi? Eu tava ouvindo o audiobook quando, tipo, a galera começou a falar em português. A gente tá em Portugal? Essa versão de Portugal? Não. Era pra ser os indígenas e a autora, em vez de pesquisar palavras em tupi-guarani ou em qualquer outra língua indígena da América do Sul, resolveu botar eles falando português. A língua do colonizador. Obrigada. Valeuzaço. Eu tenho um vlog de leitura de toda a trilogia, porque eu reli os 2 primeiros livros pra ler o último livro. E nele eu desabafo bastante sobre esse livro, só que eu não consegui terminar de editar até agora, porque eu acho que o material bruto são quase 2 horas de material bruto nesse vlog, tá certo? Mas eu vou tentar trazer esse vlog pra vocês ainda esse mês, porque aí eu falo mais a fundo.
e dou alguns spoilers sobre a história, tá? Pra quem quiser spoilers, pra quem não quiser ler. Mas é isso, pessoas. Esses foram os livros que me decepcionaram em 2024, tá certo? Que, infelizmente, eu esperava tanto deles, mas morri na praia. Quero saber de vocês quais foram os livros que vocês não curtiram em 2024, quais foram as leituras que decepcionaram vocês. Me conta aqui nos comentários, tá certo? Vamos bater papo sobre isso. Mas é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo falando mais sobre livros, tá? Tchau!